Quando abrimos mão desse direito de escolha, nós damos aos outros esse direito de escolher por nós. Embora a gente não consiga controlar as opções que vão estar disponíveis para a gente, nós sempre vamos ter o controle sobre a qual nós vamos escolher. E certos tipos de esforços geram recompensas maiores que o trabalho árduo é importantíssimo. Porém, mais esforço não necessariamente vai gerar mais resultado. E muita gente se sente travada, estagnada, impedida de evoluir, de subir de nível, por acreditar que tudo é importante, tem que fazer tudo, tem que fazer os dois. Então, ignorar essa lógica de ter que perder alguma coisa para ganhar outra melhor é muito perigoso, tanto para empresas quanto para a gente. Porque quando você analisa estrategicamente o que é melhor, aumenta bastante a probabilidade de você conseguir o resultado que você deseja. Tenho que fazer é importantíssimo e consigo fazer os dois. Esses são pressupostos que a gente tem que vencer, caso a gente queira ser um essencialista. A gente tem que substituir esses pensamentos por escolho fazer. Só poucas coisas realmente importam e posso fazer de tudo, mas não tudo. Isso nos permite viver no máximo da nossa contribuição. No primeiro vídeo a gente viu basicamente o que é o essencialismo e motivos que levam a gente a ter uma vida tão corrida e sobrecarregada nos dias de hoje. Entendemos como vamos combater isso, criando um sistema com processos que vamos entender melhor ao longo da série. E nesse vídeo a gente vai a fundo na essência e também a mentalidade básica que a gente tem que adotar a fim de se tornar um essencialista. E a gente pode destacar então 3 princípios, 3 pilares que sustentam essa mentalidade essencialista. E o primeiro deles é o escolher. E para ilustrar, o autor traz mais uma vez o exemplo da vida dele. Numa vida já corrida e sobrecarregada, ele acabou aceitando mais um convite, que esse, de fato, tinha valor para ele, que era o convite de um casamento de um grande amigo em outro país. E então ele aceitou, acabou indo, e ele foi com alguns dias também para passear. E lá ele acabou fazendo algumas amizades, né? Numa dessas conversas casuais, ele escutou uma frase que trouxe um insight para ele e acabou mudando tudo. E a frase dizia assim para ele: caso decida ficar nos Estados Unidos, parou e pensou: como assim, caso eu decida ficar? Peraí, será que eu tenho escolha? Para contextualizar, dias antes, lá na Inglaterra, no local onde ele morava, enquanto ele estava à noite em um hotel a trabalho, ele resolveu fazer um brainstorm, uma chuva de ideias, do que ele gostaria de fazer com a vida dele. E ele escreveu então tudo isso num pedacinho de papel e guardou no bolso. E por incrível que pareça, nesse pedacinho de papel não estava anotado a faculdade de Direito, na qual ele cursava e já estava no primeiro semestre. Ele não se matriculou na faculdade de Direito porque ele queria, ele acabou se matriculando por pressão social, por conselhos de pessoas que gostavam dele. Disseram para ele: faz Direito, porque o Direito vai te abrir um leque, vai te dar várias oportunidades. Você pode advogar, você pode escrever, você pode lecionar, dar consultoria, enfim, você vai ter um leque de várias opções. Então, o que ele fazia? De dia ele estudava livros jurídicos, à noite ele estudava grandes pensadores da administração, nas horas de lazer no fim de semana ele escrevia, e aí ele começou a se questionar no que era tão bom ter esse leque de oportunidades. E foi no meio dessa crise existencial que ele estava passando que ele foi para esse casamento nos Estados Unidos e ouviu essa frase: caso você queira ficar. E essa frase fez ele se fazer uma pergunta: se eu só pudesse fazer uma única coisa com a minha vida agora, o que seria? E aí veio à tona o pedacinho de papel, que lá não constava faculdade de Direito. Pela razão, ele sabia que ele poderia não cursar a faculdade de Direito, mas emocionalmente, essa opção de não cursar nunca existiu na vida dele, porque ele não queria decepcionar as pessoas que gostavam dele, que amavam ele, que tinham dito para ele fazer a faculdade. E foi aí que ele percebeu que, não escolhendo aquilo que ele ia fazer, ele acabou fazendo uma escolha e permitiu que outras pessoas definissem por ele aquilo que ele iria fazer. Então ele decidiu não de forma ativa, mas de uma forma omissa, porque não escolher é uma escolha. E aí então, algumas semanas depois desse episódio que ele passou, ele acabou largando a faculdade de Direito, acabou aceitando a proposta que aquele executivo tinha feito para ele, se mudou para os Estados Unidos e lá ele acabou se tornando escritor e professor, que eram as áreas que ele gostava. Uma escolha específica, teve um impacto enorme na trajetória dele e traz uma compreensão
compreensão para a gente. Embora a gente não consiga controlar as opções que vão estar disponíveis para a gente, nós sempre vamos ter o controle sobre a qual nós vamos escolher. E essa capacidade de escolha, ela não pode ser tirada de nós, mas ela pode ser esquecida. E aí o livro traz um estudo que fizeram com 3 grupos de cães. No primeiro grupo, eles colocaram esses cães numa coleira que dava pequenos choques e uma alavanca ao alcance desses cães. Toda vez que dava o choque e eles baixavam a alavanca, os choques paravam. Para o segundo grupo, eles também colocaram a coleira com pequenos choques e também disponível a alavanca. Só que mesmo que eles mexessem na alavanca, os choques não paravam. E o terceiro grupo simplesmente não recebia choques. Depois disso, eles pegaram cada cão, colocaram um cercado, aonde um lado, com uma pequena divisória baixa, num lado dele dava choque e do outro lado não dava choque. E o que aconteceu? Os cães que no primeiro estudo conseguiam interromper os choques ou não tomaram choques nenhum, quando tomaram o primeiro choque, eles já pularam para o outro lado onde não dava choque. E aqueles que não tiveram escolha no primeiro experimento, não fizeram nada. Eles se mantiveram ali, permaneceram tomando os choques, porque eles não sabiam que havia uma opção que não levava choque. É a percepção de importância. E o ser humano, ele lida com essa percepção de 2 formas. A primeira, ele desiste, ele entrega. Ele vive um dia de cada vez, sem esperança nenhuma. Já na segunda forma, é o extremo disso, é o oposto total disso. Ele aceita tudo. Ele acha que ele tem a obrigação de fazer tudo. Então, toda tarefa ou desafio que aparece, ele acha que ele tem que aceitar. Então, a primeira essência, o primeiro pilar fundamental da mentalidade essencialista é você escolher ter escolha em todas as áreas da sua vida. Para exemplificar, o essencialista, ele usa a frase escolho fazer. Então, ele exerce o poder sobre a escolha. Já o não essencialista, ele usa a frase tenho que fazer. E aí ele abre mão do direito de escolher. E aí, como já dito, quando abrimos mão desse direito de escolha, nós damos aos outros esse direito de escolher por nós. O segundo pilar é discernir. O livro traz um exemplo clássico da obra A Revolução dos Bichos. Nele ele traz o cavalo lutador, que é uma figura forte e confiável. E a reação dele a cada problema da fazenda é eu vou trabalhar mais. E ele mantém essa filosofia de vida sob qualquer circunstância. Até que, cansado, exausto e doente, ele acaba sendo sacrificado. É um personagem trágico, que o esforço dele sempre crescente e exagerado só aumentava a desigualdade e os problemas da fazenda. Desde pequeno a gente é inserido nessa cultura, nessa forma de pensar, que trabalhar muito de forma intensa é o segredo para o resultado positivo. E sem dúvidas, muitas pessoas já foram recompensadas pela produtividade, por esse trabalho intenso. Mas a pergunta que fica é, será que tem um limite? Será que tem um ponto que fazer mais e mais e mais não significa necessariamente aumentar os resultados? E para exemplificar, o autor traz mais uma experiência dele da infância. Ele queria levantar dinheiro para comprar alguns brinquedos, então ele decidiu entregar jornais depois da escola e ganhava para cada hora trabalhada 1 libra. E detalhe, ralava muito. Então ele começou a pensar em formas de melhorar o resultado dele. Foi aí que ele teve a ideia de lavar carros a 2 libras. Só que ele conseguia lavar até 3 carros dentro de 1 hora. Então, aplicando menos esforço, ele melhorou a relação de hora trabalhada versus a libra que ele ganhava. E aí ele aprendeu uma lição importantíssima, que certos tipos de esforços geram recompensas maiores que outros. O trabalho árduo é importantíssimo, porém, mais esforço não necessariamente vai gerar mais resultado. Menos, porém, melhor, sim. Se acostumar com essa ideia, principalmente numa cultura onde sempre foi recompensado cada vez trabalhar mais, é difícil. Mas num determinado momento, fazer mais não quer dizer um maior resultado. Muito pelo contrário, às vezes até estagna o processo. Acredito que a maioria aqui já ouviu falar no princípio de Pareto. É uma ideia apresentada próximo ao ano ali, 1900 por Valfredo Pareto, onde ele apresenta a ideia que 20% dos nossos esforços representam 80% dos nossos resultados. Só que depois dele, Joseph Moses, ele expandiu essa ideia e chamou ela de Lei das Poucas Coisas Vitais, onde ele observou que é possível melhorar muito a qualidade de um produto focando apenas numa pequena fração dos problemas que ele apresenta. E ele achou um público para testar essa teoria dele, que na época, lá em aproximadamente 1948, foi a nação japonesa, que hoje é conhecida pela qualidade dos produtos deles. Basta a gente observar os carros que os japoneses fabricam. Então, o não essencialista, ele pensa que tudo é essencial. Já o essencialista, ele sabe que quase tudo não é essencial. E quando a gente entende isso, a gente passa
olhar com outros olhos o ambiente, avaliar cada oportunidade, tentando distinguir as poucas coisas vitais das muitas triviais que existem. E muita gente se sente travada, estagnada, impedida de evoluir, de subir de nível e aumentar a sua contribuição naquilo que faz, por acreditar que tudo é importante, que tem que fazer tudo, que tem que fazer os dois. Mas isso precisa mudar. E dominar isso vai exigir um grande esforço na mudança da mentalidade, do modo de pensar. Mas é algo extremamente necessário e importante. E por fim vem o terceiro pilar, terceira essência, que é perder para ganhar. E perder para ganhar, gente, é se perguntar qual é o problema que eu quero. E para exemplificar melhor essa ideia, o livro traz o exemplo da Southwest Airlines, que segundo a revista Money, ela foi uma das 500 empresas mais lucrativas nos Estados Unidos, acima da Intel e da IBM. E o que explica esse resultado financeiro surpreendente de uma companhia aérea? A visão essencialista do CEO dela. Na contramão das grandes empresas aéreas, colocava pequenas quantidades de voos diretos, sem refeições, não podendo escolher o assento com antecedência e somente opção de classe econômica. E aí você pode estar pensando, nossa, mas ele abriu mão de muita coisa. Com certeza isso foi de propósito. Foi uma estratégia pensada para baixar custos. Ele correu um grande risco, sem dúvida nenhuma que correu, mas ele tinha total clareza do que a empresa era e o que ela ofereceria, e exemplificou o pensamento essencialista. Ele analisava cada oportunidade ou cada opção ali e pensava, acho que não, sinto muito. Não vamos fazer 1000 coisas diferentes que não vão contribuir para o resultado final. E a princípio, ela foi muito criticada, duramente criticada. Mas com o passar do tempo, com o passar dos anos, os lucros da empresa começaram a disparar. E isso acabou chamando a atenção das outras empresas aéreas que tentaram copiar o mesmo modo de trabalho. Porém, sem abrir mão do serviço que já prestavam. E o livro traz o exemplo da Continental Airlines. Eles abriram uma linha Continental Light para atender esse mesmo público que a Southwest atendia. Então eles começaram, através da Continental Light, a entregar voos mais acessíveis. Só que ao invés de competir, eles acabaram se prejudicando, porque eles começaram a deixar a desejar nos principais voos da empresa, no nicho principal da empresa. Então a qualidade caiu de um modo geral. Por quê? Porque eles adotaram uma estratégia chamada estratégia em cima do muro. Eles não focavam 100% aqui e nem ali. Com isso a empresa perdeu vários milhões de dólares em voos cancelados. O índice de reclamações por dia aumentou demais, o que acabou levando à demissão do presidente da empresa. Então, ignorar essa lógica de ter que perder alguma coisa para ganhar outra melhor é muito perigoso, tanto para empresas quanto para a gente. Por quê? Quantas vezes a gente não está tentando encaixar mais uma atividade num dia já totalmente sobrecarregado e cheio? Ou no trabalho, quantas vezes eu fiz isso, de concordar em colocar mais uma atividade ali, mesmo num dia que eu já tinha um relatório importante para entregar? Ou como o livro cita, o exemplo de concordar dar uma passadinha numa festa de aniversário, no mesmo dia e horário de um show que você já tem o ingresso comprado. Basicamente a gente ignora essa premissa de temos que perder algo para ganhar outro e nos comprometemos em fazer sempre os dois, pensando, não, dá para fazer os dois. E o problema que isso gera é que, no caso do livro, você vai deixar de ir em um dos compromissos que você fez, ou vai deixar de entregar um relatório importante ou atividade que você se comprometeu, ou pode até entregar os dois, mas os dois de forma mal feita. Não sei se vocês já viram esse meme na internet de questiona uma pessoa, você treina, você trabalha, você tem tempo para passear, você faz tudo isso no dia, qual é o segredo para fazer tudo isso? E a pessoa responde, eu faço tudo mal feito. Essa é a realidade de quem fala sim para tudo. A gente tem que entender que dizer sim para uma oportunidade é dizer não para várias outras oportunidades. Enquanto a gente não aceitar essa realidade na nossa vida, a gente vai acabar adotando sempre essa estratégia da Continental, que é ficar em cima do muro. E o resultado não vai ser diferente. E aí você deve estar pensando, mas é muito difícil fazer as escolhas, é muito difícil fazer uma concessão. Normalmente é mesmo, porque opções que são apresentadas para a gente normalmente envolvem coisas que a gente gosta. Como no exemplo do livro, ir a um show ou no aniversário de uma pessoa que você gosta. Então é difícil fazer concessão daquilo que a gente quer. Mas por mais que a gente queira, não dá para a gente fazer tudo. Então, o não essencialista, eles perguntam, como fazer os dois? Já o essencialista, eles perguntam, que problema eu quero? E por mais difícil que possa ser
por envolver coisas que a gente gosta, essas concessões, elas trazem uma oportunidade importante, porque quando você analisa estrategicamente o que é melhor, aumenta bastante a probabilidade de você conseguir o resultado que você deseja. Você não deve ver essa concessão como algo negativo, mas sim como algo inerente da vida. E em vez da gente pensar do que eu vou abrir mão, a gente tem que pensar o quê? Fazer a seguinte pergunta: no que eu quero investir tudo? Basicamente, numa decisão que você tem que tomar. Que uma prioriza a sua família e a outra prioriza os seus amigos. Uma decisão prioriza o seu trabalho, a outra decisão prioriza a sua saúde. Você tem que estar disposto a se perguntar: qual problema eu quero? No que eu quero investir tudo? Essa mentalidade de perder uma coisa para ganhar outra maior, ela deve ser adotada e utilizada de forma estratégica nas nossas vidas, a fim de trazer um resultado melhor em qualquer área. Então entendemos que vamos precisar adotar essa nova mentalidade, adotar essas essências, esses pilares para as nossas vidas, de escolher, discernir e saber que temos que perder para ganhar. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que esse conteúdo de alguma forma venha agregar valor à sua vida. Se você lembrou de alguém durante esse vídeo, peço que você compartilhe com essa pessoa. Se gostou do conteúdo, peço que deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva no canal, ative aí o sininho das notificações para que a gente possa continuar um passinho de cada vez, construindo a nossa vida plena. Para o próximo vídeo, nós vamos entrar de fato agora na prática. Sabemos que precisamos criar um sistema com processos e nós vamos ver cada um deles nos próximos vídeos. Meu muito obrigado, te vejo e te espero no próximo vídeo. Até lá!